Capítulo 14. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de prender Jesus de forma dissimulada e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Enquanto estava em Betânia, reclinado à mesa na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume caríssimo, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes ficaram indignados e diziam: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ter sido vendido por mais de 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Jesus, porém, disse: deixem-na em paz. Por que a perturbam? Ela fez uma boa obra para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Derramou perfume em meu corpo, preparando-o antecipadamente para o sepultamento. Eu lhes asseguro que, onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, Judas Iscariotes, um dos 12, foi até os chefes dos sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes com a proposta e prometeram dar-lhe dinheiro. E, a partir daquele momento, Judas procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos perguntaram a Jesus: aonde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele enviou 2 deles, dizendo: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no, e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Enquanto comiam, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Tristes, um a um foram perguntando: com certeza não sou eu. Ele respondeu: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trair o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu-o aos discípulos e todos beberam. Então lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras, e Jesus disse: todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Jesus respondeu: asseguro-lhe que ainda hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistiu: mesmo que seja preciso morrer contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Foram então para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande aflição e angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se em oração e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Voltando, encontrou os discípulos dormindo. Simão, você está dormindo?
Não pôde vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Ao voltar, novamente os encontrou dormindo, pois seus olhos estavam pesados. Pela terceira vez, voltou e disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta! Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos, aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no. Aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Então agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam por perto puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus disse: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estava ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas as Escrituras precisam se cumprir. Então, todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, seguia Jesus. Quando tentaram prendê-lo, fugiu nu, deixando o lençol para trás. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e todos os principais líderes religiosos se reuniram. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Ali, sentou-se com os guardas e se aquecia junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio buscavam testemunhas contra Jesus para o condenar à morte, mas não encontravam nada. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas seus relatos não batiam. Até que alguns se levantaram e declararam: Nós o ouvimos dizer: Destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro não feito por mãos de homens. Mas nem assim os testemunhos eram coerentes. Então, o sumo sacerdote levantou-se e perguntou: Você não vai responder às acusações que estes lhe fazem? Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Sou. E vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Que acham? Todos o julgaram digno de morte. Alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos, bateram-lhe com os punhos e zombavam: Profetize! E os guardas o levaram, batendo-lhe no rosto. Enquanto Pedro estava embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote o viu aquecendo-se e disse: Você também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou: Não o conheço, nem sei do que está falando. Pouco depois, a criada o viu novamente e disse aos que estavam ali: Esse é um deles. Ele negou outra vez. Mais tarde, alguns dos que estavam perto disseram: Certamente você é um deles, você é galileu. Então ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço este homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe havia dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar amargamente.